quando nós nos dedicamos ao trabalho de campo, né, e a gente se realmente se entrega, a gente vai perceber como é que o campo traz essa notícia para nós, como que o campo reverbera por meio do nosso corpo a informação que ele deseja passar, não é? Então eu posso contar para vocês a primeira vez que eu entrei num trabalho de constelações, em que eu fui a representante principal. Era uma mulher que estava recém-casada, e a queixa dela é que ela não conseguia deixar a casa dos pais para ficar na casa dela, com o marido dela. E ela não contou muitas histórias, a não ser esse desejo dela, e o que ela dizia é que ela sempre passava na casa dos pais, e ela queria ficar lá mais tempo, queria almoçar lá, queria jantar lá, e ela não dava conta de fazer com que a casa dela fosse a representação do espaço da nova família que ela estava começando a construir. O constelador pediu que ela escolhesse dentro do grupo uma pessoa para representá-la, uma pessoa só para ela, só isso que ele pediu. E ela me escolheu. Uau, minha primeira representação da vida. Isso foi no ano de 2002. Acho que foi, no ano de 2002. Primeira representação minha. Então, ela me colocou no centro daquele círculo, né, de pessoas, e, de repente, eu segurei a minha barriga, eu estava sentindo um pouco de cólica, e eu pensei que naquele momento eu iria menstruar ali na frente de todo mundo, porque a dor era uma dor uterina, né. E então, naturalmente, eu pus a mão na barriga, como é um jeito natural de defender, né, quando a gente sente alguma coisa, a gente tende a segurar aquele lugar, e eu segurei ali, e comecei a ficar tonta, e movia o meu corpo numa sensação de tontura, e o constelador imediatamente fez a seguinte pergunta para aquela mulher: "Por um acaso, você já fez algum aborto?" E ela respondeu: "Sim". Uau! E aí parecia que as coisas estavam claras. O que estava vibrando no campo estava muito claro, né. Bom, e eu vivi na pele, vivi no corpo, né, aquela experiência, aquela sensação que era completamente realmente não tinha nada a ver comigo, mas tinha a ver com aquele campo em que eu estava, me permitindo estar sujeita a ele, né. Então, nesse sentido, eu percebi imediatamente a grandeza e a força da atuação desse campo no meu corpo, no meu sistema, ok? Então, o que que a gente quer falar mais sobre isso, né? Que muitas vezes quando a gente desconfia do processo, ou quando a gente quer controlar um processo, como o processo das constelações, né, a gente quer controlar um campo que não admite o controle por si, porque ele é livre, ele expressa por si só. Então, o controle, ele não combina com o processo fenomenológico, que é o que a gente busca perceber num trabalho como esse. A gente quer o que está acontecendo no campo, naquele exato momento em que as coisas se sucedem. Ou seja, o campo, ele não está preocupado com o que vai acontecer depois. Ele só se apresenta de tal forma como ele é. Então, o que que significa isso, né? O que que significa a gente permitir que esse campo se manifeste? É a gente se dedicar ao presente. Como a gente faz uma meditação, como a gente faz quando a gente está completamente imerso numa função que nos toma, que nos encanta, que nos anima. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu pego uma tela para pintar, às vezes eu me enfio ali de cabeça e eu não percebo.
que o tempo passou, que as horas passaram. Quando nós paramos de contar o tempo, quando a gente para de medir o espaço e o tempo, é sinal que a gente está completamente imersos no momento presente. E esse é grande, grande meio para que a gente realmente se estabeleça na saúde, no controle, no autocontrole, não no controle externo, né? Mas no autocontrole, a gente fique realmente disponíveis para viver o que se apresenta para nós nesse exato momento, ok? É nessa ausência de controle que a verdadeira experiência corporal se manifesta e isso nos transforma. Porque todo registro que nós temos de dor e de trauma, ele está localizado no nosso corpo físico. E é à medida que nós nos estabelecemos completamente no presente pessoal, muito dificilmente a dor antiga se manifesta. No presente, nós estamos completamente livres, completamente bem. E quando nós realmente demonstramos isso, a gente vive uma vida muito mais confortável, muito mais feliz, tá bem?